A América Latina é a região do mundo com maior número de óbitos por Covid-19. Até o final de outubro, os países latino-americanos registraram mais de 396 mil mortes causadas pela doença. Nós provavelmente teremos até o final do ano cerca de 500 mil óbitos, o que é um número enorme. E a razão disso tudo é que o desempenho dos países, sobretudo dos grandes países em termos de população da América Latina, foram muito mal no enfrentamento da pandemia. Temos a situação muito clara no Brasil e México, que tem as economias mais robustas e tem sistemas de saúde consolidados, mas que não conseguiram fazer um manejo adequado, e países que já eram muito frágeis. E aí a pandemia veio e evidenciou as suas próprias dificuldades. Este é o caso do Peru e caso também parte da Colômbia, que é um país atravessado por uma guerra civil antiga e que parte do país está fora, digamos assim, da institucionalidade do país como um todo. No caso da Argentina, a situação foi diferente. A província de Buenos Aires tentou e conseguiu, em certa maneira, controlar inicialmente a circulação do vírus, enquanto o interior do país teve um comportamento totalmente diverso, ignorando as medidas de prevenção. Como consequência, teve um crescimento muito grande no interior do país e, de uma certa forma, o país todo acabou sendo tomado pela pandemia. Qual é o país na América Latina que está tendo o maior sucesso no controle da pandemia? O exemplo principal é o do Uruguai. O país fez o controle dos casos, fez testagem massiva, utilizou muito bem a sua rede pública de saúde, tanto a atenção primária quanto a retaguarda hospitalar, ou seja, fez o que todo mundo tem dito que deve se fazer para se fazer um bom controle da doença. Por que o Brasil ainda não conseguiu controlar a pandemia de Covid-19? A ausência de uma orientação política adequada no sentido de como manejar a pandemia, uma hesitação muito grande entre recomendar o isolamento social, fez com que o país entrasse numa situação de conflito permanente entre os vários poderes, o nível central, os governos estaduais e os governos municipais, uma grande disputa, inclusive uma grande judicialização em relação a vários temas ligados à prevenção da doença e, como consequência, temos uma das piores performances do mundo. Com o sistema de saúde praticamente em colapso, a Venezuela vem enfrentando grandes dificuldades no combate à pandemia. Por quê? A Venezuela tem problemas diversos, crises sobrepostas, crises próprias do país, são crises estruturais, uma situação política complexa que já atravessa algumas décadas, e também uma desinstitucionalização em relação ao seu setor público, no sentido geral, não é apenas em relação à saúde. Então, a Venezuela tem uma carência não só de atendimento, mas tem também uma carência de informação, tem uma carência de gestão e, portanto, dificuldade de fazer, inclusive, um planejamento de como manejar a doença. Até que ponto os baixos índices socioeconômicos da América Latina justificam o alto número de óbitos por Covid-19 na região? Nós podemos observar o que aconteceu na Europa, o que aconteceu nos Estados Unidos. Todos esses países têm excelentes indicadores socioeconômicos e tiveram uma performance muito ruim. Também aconteceu na América Latina. Se nós observarmos, por exemplo, a situação do Chile, que é um país que tem uma renda média muito superior ao resto do continente, tem um nível de escolarização alto, tem uma infraestrutura em termos de saneamento básico também muito boa, e o país foi muito mal. O que ensina para nós em relação a essa pandemia é que escolarização, renda média e uma infraestrutura em termos de serviços de saúde não são suficientes para evitar uma emergência sanitária nos moldes de uma pandemia como a Covid, se as escolhas em termos de políticas públicas não forem adequadas. A Europa está vivendo agora o que os cientistas chamam de segunda onda da Covid-19. O que os países da América Latina devem fazer para enfrentar esta possível segunda onda da doença na região? Primeiro, trabalhar com as evidências científicas em relação ao que é eficaz no enfrentamento da doença. Também é preciso coordenação. É preciso que nós possamos convergir numa narrativa única sobre a necessidade da prevenção. É muito danoso quando, como no caso brasileiro, por exemplo, ou no caso do México inicialmente, as próprias principais lideranças políticas do país pregam contra as medidas de prevenção. Isso tem sido demonstrado, inclusive em várias pesquisas, que a população fica confusa e, de uma certa forma, exacerba as próprias dificuldades que a população tem em aderir a essas medidas de prevenção.